Nós vamos acessar realidades apostólicas como Igreja One, global. E eu tenho convicção que o Senhor Jesus está nos puxando para isso. E eu quero te convidar também a ter essa percepção e ter fome disso. Ter fome de não apenas frequentar um culto, mas fazer parte da missão de Deus. Fazer parte da grande comissão, fazer parte de um encargo, de uma porção de uma casa, uma porção de uma família. Só que tem uma coisa que é uma chave elementar para que nós possamos viver coisas maiores em Deus, que é fé. Meu irmão, sem fé você não consegue acessar nada. Sem fé você não consegue nem agradar a Deus. E eu acredito que a fé, ela é uma coisa que precisa estar cada vez mais firme e mais amadurecida em nós. Porque eu tenho convicção que a nossa fé, ela amadurece conforme nós vamos caminhando a jornada da vida de Deus, da vida cristã. Nós vamos sendo amadurecidos, nós vamos sendo cada vez mais convictos, nós vamos sendo cada vez mais cheios de certeza. E esse lugar é o lugar que nos catapulta. É isso, né? Espero que eu não tenha falado palavrão. Para a vida de Deus, que nos impulsiona para um lugar maior, para um lugar mais alto, para um lugar mais próximo do Senhor, um lugar onde eu cresço em estatura, eu cresço em graça, eu cresço em vida de Deus. Então nós precisamos de fé para ir além. Se nós somos uma igreja de filhos da segunda milha, nós precisamos de fé. Se nós somos aqueles que estão dispostos a morrer pelo Evangelho, nós precisamos de fé. Se nós somos daqueles que cantam que o amor de muitos se esfria, mas o nosso não, nós precisamos ser um povo de fé. E essa fé é aquele combustível, aquela força, aquele poder que nos faz acessar coisas maiores. E hoje eu quero falar sobre isso, eu quero que você preste atenção aqui em mim, eu quero construir uma coisa aqui de forma muito prática. Então peço para você abrir aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo 6. A gente vai fazer uma construção bem... Hebreus capítulo 6, abre aí sua Bíblia comigo. Arabaçou... Hebreus capítulo 6, versículo 1. Antes de ler, deixa aí sua Bíblia aberta. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela sua presença aqui nesse lugar. Obrigado pelo que você comunicou a nós até o início desse culto, até desse exato momento. Nós pedimos, Senhor, para que você continue nos conduzindo, continue liberando mais do seu caráter, da sua santidade sobre essa casa, sobre esse lugar, sobre esse espaço, Senhor. Nos constranja com o peso da sua glória, com o peso do seu caráter, Senhor. Nós desejamos ser cada vez mais constrangidos e diminuídos a respeito de quem você é. Espírito Santo de Deus, nos conduza ao entendimento das Escrituras, ao entendimento de quem Deus é. Espírito Santo de Deus, nos agite nessa noite, nos reposicione, nos conduza a um lugar de arrependimento, a um lugar de transformação, a um lugar onde nós somos cada vez mais moldados ao Senhor. Senhor, nós oramos, nos conduza de forma muito simples à casa do olheiro e nos molde mais um pouco, Senhor. Se for necessário que você nos quebre mais uma vez. Se for necessário que você nos molde mais uma vez. Senhor, nós desejamos ser mudados, Pai, para que nós possamos estar cada vez mais perto de quem você é. Senhor, nosso desejo não é apenas frequentar um culto, mas um desejo é te conhecer, Senhor. É prosseguir em te conhecer, é tocar no seu coração, tocar em quem você é. Então, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nos leve a um lugar mais alto nessa noite. Senhor, eu oro para que ninguém nesse lugar fique para trás. Eu oro, Senhor, alinhe todos os corações ao mesmo lugar, alinhe todas as óticas para o mesmo lugar. Volte todos os olhos aqui para você. Atrai a nossa atenção, Senhor Jesus. Atrai a atenção de todo homem que está aqui, de toda mulher que está aqui, de todo jovem, todo adolescente, toda mãe, todo pai. Senhor, eu oro todas as famílias. Atrai a nossa atenção a você, Espírito Santo de Deus. Atrai a nossa atenção a você, Senhor Jesus. E nos transforme mais uma vez. Nós queremos ser mudados.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Amém? Meus irmãos, esse texto, o autor aos Hebreus está falando, nos versículos anteriores, sobre o desejo que ele tinha de compartilhar coisas mais profundas, alimentos sólidos. E ele traz um apontamento de que eu não posso fazer isso porque vocês ainda necessitam de leite espiritual, vocês ainda necessitam de alimento mais suave, algo que fala um pouco sobre a maturidade dos irmãos que estariam recebendo essa mensagem. E quando ele fala sobre isso, ele entra no capítulo 6, que as escrituras separam, né? Entra nessa parte 6, falando sobre esse leite, esse princípio elementar, essa doutrina que é básica, essa doutrina que é fundamental. E aqui ele lista aqui 6 pontos que fazem parte da doutrina de Cristo, dos princípios elementares da doutrina de Cristo. E aí aqui a gente tem, que ele vem dizendo, né, ali na parte C, B do versículo, falando que não lançaremos de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno são 6 pontos dessa doutrina, desses princípios elementares da doutrina de Cristo. E o segundo ponto que ele lança aqui é a fé em Deus. Repete comigo, fé em Deus. Então, essa fé fala sobre exatamente aquilo que é necessário para que você consiga construir uma casa. O princípio elementar fala sobre fundamento, fala sobre coisas elementares, coisas fundamentais. Então, aqui, a doutrina de Cristo ela tem como um fundamento a fé em Deus. Se nós não entendemos a fé como um princípio elementar, nós não entendemos ela como uma coisa extremamente necessária para a vida cristã, nós vamos apenas sendo conduzidos a um lugar que nós vamos falar em breve, que é muito perigoso para nós, que ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta dele. Então, aqui, eu quero começar essa mensagem dizendo que tudo isso que nós vamos falar é um princípio elementar. Tudo isso que nós vamos construir aqui hoje é um ensino básico. E, às vezes, nós estamos tão preocupados em receber coisas grandes e perdemos aquilo que é básico, aquilo que é fundamental, aquilo que nós temos, aquilo como um leite espiritual, né? E eu tenho por mim que esses alimentos básicos são aquilo que fortifica os nossos ossos, são aquilo que fortifica as nossas estruturas. Então não adianta nós sabermos de coisas muito profundas se nós estamos falhando em coisas muito básicas, se nós estamos nos perdendo em coisas muito elementares, coisas muito essenciais para a nossa vida cristã. E a fé, muitas das vezes, é algo que nós falhamos. A fé é algo que nós não avançamos. Porque, às vezes, você acha que a fé que você recebeu, né, que Efésios diz, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Se você é salvo pela graça de Deus, você acessou isso mediante a fé em Deus. Só que esse lugar, ele não é um lugar suficiente para a sua vida cristã. Você precisa crescer em fé, você precisa amadurecer em fé. Então, a fé que te fez acessar um lugar de ser salvo, essa fé ela precisa te conduzir a um lugar de andar em fé e prosseguir, é isso, né? Em fé. Você amadurecer em fé, você experimentar de fé, você andar em fé. E tudo isso, meus irmãos, fala sobre um dia a dia, fala sobre uma jornada, fala sobre um momento onde você talvez não está dentro de um culto, um momento onde você não está dentro de um ambiente da presença manifesta de Deus. É um lugar onde o seu dia a dia te prova, o lugar onde as suas preocupações te atormentam, o lugar onde a vida comum mostra o quanto você é imaturo em fé. E, meus irmãos, nós precisamos dar atenção a isso, porque se nós não entendemos, se nós não tratamos a fé como um princípio elementar da minha vida cotidiana, do meu dia a dia, da minha vida comum, eu entro num outro ponto, que é a incredulidade.
E, meus irmãos, se a fé te aproxima, a incredulidade te afasta. Se a fé ela te faz se aproximar de Deus, chegar a um lugar mais próximo dele, a sua incredulidade faz com que você se afaste de Deus. Então, quando nós falamos sobre fé, não tem algo que te deixe na inércia. A fé não tem algo que te deixe parado, estagnado. Quando nós falamos sobre esse ponto, ou você se aproxima, ou você se afasta. Não tem como estar parado na vida de Deus, porque Deus se move e Ele nos convida a nos movermos também. Vocês estão aqui comigo, gente? Então, esse é o ponto que eu queria construir inicialmente essa mensagem. Entendemos que a fé ela é elementar para o nosso dia a dia, a fé é elementar para a nossa vida, para a nossa jornada cristã. Mas nós precisamos entender o que é fé. Então, vá lá comigo em Hebreus capítulo 11. Quantos aqui não estavam no último retiro de Páscoa? Ok. No último retiro, eu preguei sobre nós sermos precursores. E ano passado o Senhor Jesus ministrou muitas coisas ao meu coração a respeito desse estilo de vida. E uma das coisas que mais me atingiram foi exatamente sobre fé. E eu vou ler isso aqui, vou contextualizar por que eu pontuei isso. Mas Hebreus 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, repete-se comigo: fé é certeza de uma esperança e convicção do invisível. Então, isso é fé. Só que, como eu preguei no retiro de Páscoa, existe, infelizmente, um entendimento distorcido a respeito da fé. Muitas pessoas acham que fé é você ter um pensamento positivo a respeito de algo. Fé é você ter uma convicção de que você vai conseguir um carro. Fé é uma convicção que a porta do emprego vai se abrir para você. Mas a fé que as Escrituras nos ensinam não é essa fé. Talvez muitas pessoas tenham convicção de esperanças pessoais. Talvez muitas pessoas tenham certeza de coisas que elas não estão vendo. Mas a fé que nos é como um princípio elementar, ela é depositada em Deus. Ela tem o objeto Deus. Timothy Keller fala que, quando nós olhamos sobre fé, o ponto crucial desse entendimento não é sobre a intensidade da sua fé, mas sim o objeto da sua fé. O que importa não é o quão intenso em fé você é, o que importa é qual é o objeto dela. E aqui nós entendemos que, infelizmente, nós somos imaturos em fé, nós tratamos a fé de forma tão pejorativa, ou então nós diminuímos o entendimento de fé, porque nós achamos que fé é apenas um pensamento positivo de que tudo vai dar certo na sua vida, ou que você tem que pensar positivo para tudo dar certo no seu trabalho, ou você conseguir alguma coisa. Só que a fé ela não é isso, a fé é uma convicção em Deus, fé é uma certeza da esperança que vem de Deus. Então a fé que nós devemos cultivar em nós é uma fé que nos aponta para o Senhor, para o caráter de Deus, para a esperança em Deus. É sobre eu ter convicção que eu posso acessar Deus e ter convicção que aquilo que Deus fez para mim, em mim, é real. Então a fé, ela nos aponta para uma confiança. A fé, ela te aponta para uma convicção. A fé, ela te aponta para uma certeza. Tendo Deus como objeto de todas essas palavras que eu acabei de dizer. Então, se Deus não é o objeto daquilo, isso não é a fé que as Escrituras nos ensinam. Isso é apenas um pensamento helenista que nós recebemos dentro do nosso contexto social, do nosso contexto de sociedade. Isso é apenas um pensamento grego que entra no meio da igreja. E nós achamos que fé é isso. Então, quando nós tratamos a fé como apenas um pensamento positivo, meu irmão, vamos lá, né? Se fé é pensar positivo, que tudo vai dar certo, a vida de João Batista deu errado. Se fé é pensar positivo, que tudo vai dar certo, o ministério de Jesus foi um fracasso. Se nós tratamos a fé apenas como um sucesso que o mundo vê, meus irmãos, nós estamos diminuindo a revelação que nos aproxima de Deus.
Se nós tratamos a fé como apenas um mecanismo de você conseguir um carro zero, você está diminuindo a revelação que te aproxima do Senhor. Você está tratando de forma, na verdade, você está profanando a revelação. Porque profanar é tornar comum. E meus irmãos, a fé não é comum. Fé em Deus não é algo comum. Porque Paulo ele fala assim, eu não vim pregar a vocês com sabedoria humana, para que a fé de vocês não se apoie em sabedoria humana. Eu vim em vocês com o poder de Deus, para que a sua fé se apoie em poder de Deus. A fé que nós precisamos cultivar é uma fé que nos aponta para o Senhor. É uma fé que nos aproxima de Deus. Uma fé que nos faz ter convicção que Deus está fazendo algo em mim. Uma fé que me faz ter convicção que Deus está fazendo algo em nós. Uma fé que me traz ter convicção que Jesus está vindo. É ter uma convicção daquilo que eu leio, daquilo que eu recebo, daquilo que eu canto. Meus irmãos, infelizmente, esse entendimento de diminuição da fé, não, ele tem muita fé, ele pensa muito positivo. Isso causa uma incredulidade coletiva. Isso causa um entendimento, um sentimento de incredulidade dentro de nós. Porque se a fé é pensar positivo, quando eu canto uma canção, eu não preciso de fé. Então você canta, queremos te ver, queremos te tocar, mas você não tem convicção que você pode ver e você pode tocar. Você canta, vem, rasga os céus e desce, mas você não tem convicção que ele pode sim rasgar os céus e descer. Então, o momento de adoração fica só um momento de cantarolar coisas. Porque nos falta fé, porque nós diminuímos a fé. Nós tratamos a fé como algo pejorativo ou algo profano, comum. Mas essa não é a fé que o Senhor Jesus está nos convidando a ter, igreja. De verdade, eu acredito, eu sinto no meu espírito o Senhor nos conduzindo a um lugar de maturidade em fé. Um lugar onde nós entendemos que nós precisamos de fé, nós precisamos ser revistos em fé. Será que você realmente tem fé, meu irmão? Será que aquilo que você está cultivando não é apenas um pensamento positivo? Porque a vida daqueles que estão dentro do Evangelho, ela talvez não vai ser bonita aos olhos dos homens. A gente vai ler um pouco mais de Hebreus 11, mas a vida dos homens que estão ali em Hebreus 11, os heróis da fé, não é uma vida bonitinha. Então, talvez, quando você trata a fé dessa forma pejorativa, de pensar positivo, você entra numa jornada de frustrações. Você entra numa jornada de decepções. Porque talvez aquilo que Deus está proposto para você não é algo tão bonitinho assim. Talvez o que Deus está proposto para você aos olhos dos homens é fracasso. Mas aos olhos do Senhor é maturidade, é glória. Aos olhos do Senhor nós sermos conduzidos a lugares altos. Amém, igreja? Então, eu quero que você, nesse tempo aqui, comece a perceber a sua vida, o quanto você tem crescido em fé. O quanto a fé tem sido algo maduro em você. O quanto você tem se tornado alguém que está entendendo que o Senhor Jesus está te conduzindo. E conforme você for ouvindo essa mensagem, eu quero que você seja conduzido ao arrependimento. Porque hoje é um dia de nós nos arrependermos e voltarmos ao Senhor. Abre a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 9. Eu gosto muito desse texto de Marcos, que é o mesmo texto de Mateus 17, do Monte da Transfiguração. Quem achou diz amém? Vamos ler. Marcos capítulo 9, versículo 14. Diz: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo.
E este, sempre que a poça dele, lança-o por terra. E ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pediu aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. Misericórdia. Imagine a vida desse pai. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava reunida, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Meus irmãos, eu quero pontuar algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto aqui, que eu acredito que é um dos exemplos mais explícitos da relação contrária entre fé e incredulidade. Jesus estava descendo um monte da transfiguração com os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E eles estavam ali num ambiente de muita glória de Deus, eles estavam vendo o Senhor. Então Jesus estava lá em cima. E enquanto Jesus estava lá em cima, esse tumulto estava acontecendo lá embaixo. Um homem levou seu filho com um espírito imundo, um espírito mudo, com um demônio. Quem aqui já expulsou o demônio? É legal, né? E é muito louco. Expulsar demônio é muito louco, porque você consegue perceber claramente a transformação da pessoa ali, ó, tipo, quando a pessoa é liberta. E o pai desse menino estava atrás dessa transformação ali. Então, é muito louco falar isso, porque somente pelo fato do homem ter levado o menino a Jesus, já deveria demonstrar uma fé. Só que, ao mesmo tempo, ele percebe que, depois do diálogo, né, que nós acabamos de ler, que ele ainda tinha falta de fé, ele tinha pouca fé. E Jesus, ele desce do monte, ele encontra aquela situação, e ele começa a perguntar o que os escribas discutindo com os discípulos, e ele pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês estão discutindo com eles? E esse homem, no meio da multidão, levanta: eu trouxe meu filho, e os seus discípulos não puderam expulsar. E aí, Jesus ele começa a falar: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Jesus estava dizendo: até quando eu vou ter que aguentar vocês? Mentira, estava não. Ele estava dizendo: até quando eu terei que ser o suporte de vocês? Até quando eu vou ter que ser esse lugar onde vocês encontram suporte, solução? Então, Jesus começa a exclamar isso, e a partir dessa exclamação, a gente começa a ver que esse texto está falando de incredulidade. Repete comigo: incredulidade. O cerne da mensagem que esse capítulo aqui nos apresenta é a relação de incredulidade dentro da vida dos discípulos de Jesus. Homens que estavam vendo os milagres de Jesus, homens que estavam vendo as maravilhas de Jesus, homens que estavam acompanhando o ministério de Jesus de perto, e mesmo assim eles eram incrédulos. Agora eu quero te perguntar: você realmente acha que não há incredulidade dentro de você? Quando você olha para a sua vida, você não consegue perceber tanta intensidade como os discípulos de Jesus tinham. Então, você realmente acredita que você não é incrédulo? Meus irmãos, nós precisamos começar a nos autoanalisar, como eu falei, e perceber que nós somos um povo incrédulo, sim.
E aqui Jesus ele começa a dizer, até quando eu terei que suportar essa geração incrédula? Então, quando trouxeram o menino a Jesus, Jesus questiona o pai. E ao mesmo tempo, quando Jesus questiona o pai, Jesus também revela que o pai também tem incredulidade. Não é porque você trouxe seu filho aqui, não é porque você veio no culto que você não é incrédulo. Há incredulidade dentro do seu coração. Não é porque você entrou num lugar onde Jesus está que você deixa de ser incrédulo. Você é incrédulo também. Se o Senhor pode, tudo é possível àquele que crê. Então Jesus, ele responde, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. E aí Jesus começa a expulsar o demônio desse menino e ele é liberto. Então aqui a gente precisa entender que em nós, infelizmente, ainda existe essa falta de fé, em nós ainda existe essa incredulidade. E o que impediu dos discípulos acessarem aquilo que eles estavam vendo em Jesus foi a falta de fé. Meu irmão, às vezes você está andando com homens de Deus, às vezes você está lendo as Escrituras, você está vendo uma vida de sobremodo excelente que você desejaria viver. Às vezes você está vendo coisas que você lê e você deseja experimentar daquilo. Mas, meus irmãos, eu quero dizer que você não vai experimentar enquanto você não tiver fé. Às vezes você está querendo crescer em poder de Deus, você está querendo crescer em andar no Espírito, você está querendo romper na sua vida, você está querendo romper em pecados, você está querendo viver uma vida de santidade. Meu irmão, eu quero dizer, se você não tiver fé, você não vai acessar esse lugar. Meus irmãos, nós infelizmente duvidamos até do nosso batismo. Quando você vive uma vida que você se batizou, mas os seus pecados continuam em você, não é porque o batismo é fraco. Não é porque Jesus não te ressuscitou. É porque você está ressuscitando o velho homem. É porque você não está tendo fé no poder de Deus que te restaurou, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Meus irmãos, às vezes nós não rompemos na nossa vida porque nos falta fé do que Jesus fez em nós. Você duvida se Deus te tocou, você duvida se Ele te mudou. Você não tem convicção que você não é mais aquela mesma pessoa. Meus irmãos, para vivermos em novidade de vida, nós precisamos de fé. Eu caí, mas eu não sou essa pessoa. Eu errei, mas eu não sou mais esse homem. Eu não sou mais essa mulher. Jesus mudou meu nome no batismo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos me ressuscitou também. Meu irmão, nós precisamos ter fé. Às vezes nós não acessamos palavras proféticas que Deus libera sobre nós porque nos falta fé. Não sou eu, não posso ser assim, eu sou muito ruim. Eu não consigo, eu sou insuficiente. Você é insuficiente sim, você é miserável sim, você é pobre sim, você é cego sim, mas Deus te tocou. Você é pequeno sim, mas Deus te tocou. Eu vi o Senhor. Os meus olhos viram o Rei. Eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais o mesmo homem, eu não sou mais a mesma mulher. Jesus me mudou. Meus irmãos, para vivermos isso, nós precisamos de fé. Convicção. Eu não sou esse cara. E a fé, ela te faz andar em lugares, lugares altos em Deus. A fé, ela te faz acessar lugares que você por si só não consegue. Você por si só não consegue, mas a sua fé te faz acessar poder do alto. Graça, favor do Senhor. Vocês estão conseguindo me entender, igreja? Nós precisamos ser como esse homem. Jesus, eu creio. Ajude-me na minha falta de fé. Me ajuda na minha incredulidade, Senhor. Eu sou incrédulo. Eu preciso que o Senhor me ajude. Porque, meus irmãos, se nós não fizermos esse movimento, nós vamos ser comparados com o povo que andou 40 anos no deserto. Porque o que marca aquele tempo, o tempo do Êxodo,
uma das coisas o pecado que mais marca aquele povo é a incredulidade. O autor dos Hebreus, do capítulo 3, a gente vai ler. Abre aí comigo, Hebreus 3. Vamos voltar para Hebreus. Hebreus tem bastante coisa, né? Legal. Uma das coisas que marcam o período do deserto, da peregrinação do povo de Israel até a terra prometida, é a incredulidade. E essa incredulidade, de forma muito objetiva, no que eu vou falar, foi o que impediu que eles acessassem o descanso do Senhor. E a incredulidade do povo é tão forte. Se você for ler as Escrituras, você vai ver homens de Deus naquele período. Se você for ler, tem Arão, tem Ur, tem outros homens ali que eram homens de Deus. Só que quando você olha lá em Hebreus 11, eu vou falar isso de novo, mas eu queria já falar. Hebreus 11, você vai vendo que o autor ele começa a escrever sobre esses homens de fé, de ordem cronológica. Então ele vem de Abel, Noé, Abraão, ele vem falando cada um. Só que quando ele chega no período de peregrinação, ele fala somente de Moisés. Depois que ele fala de Moisés, ele vai para Josué. O autor dos Hebreus ignora completamente o período de peregrinação como uma demonstração de fé. Não há relato de homens de fé ali naquele meio. E olha que nós estamos falando de mais ou menos 2 milhões de pessoas que estavam peregrinando no deserto. E somente Moisés e Josué foram homens reconhecidos como heróis de fé. Então, meus irmãos, a incredulidade nos afasta de Deus, a incredulidade nos faz estar numa condição de perdermos o que Deus quer fazer dentro de nós. Porque ter palavra não é o suficiente. Ter manifestação de Deus não é o suficiente. Estar inserido num contexto coletivo não é o suficiente. Eles estavam inseridos nisso tudo muito mais do que nós. Eles se reuniam ao redor da presença de Deus. Eles viam cair pão do céu. Eles viam sair água da rocha. As sandálias deles não se desgastavam. Eles andavam no deserto e a sandália não rasgava. Eu ando 1 quilômetro, meu sapato rasga. Tem que comprar tênis novo. Todo ano a gente tem que comprar tênis novo. E eles estavam andando no deserto. E a sandália não rasgava. E mesmo assim eles foram incrédulos. Meus irmãos, vamos ler aqui. Eu estou queimando tanto que eu estou querendo falar, mas eu quero fundamentar aqui a coisa para a gente entender. Hebreus 3. Vamos ler o versículo 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração. E disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conhecem os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Tem algumas versões que dizem, tenham cuidado para que nenhum de vocês tenha perverso coração e essa incredulidade te afaste do Deus vivo. Meus irmãos, aqui, eu vou continuar lendo daqui a pouco, mas esse versículo aqui já nos mostra que a raiz da incredulidade é um coração perverso. A raiz da incredulidade é perversidade no coração. É ter um coração mau. E essa incredulidade, ela, como eu disse, ela é uma incredulidade, esse sentimento, ele nos afasta do Deus vivo. E essa palavra aqui, afastar, ela é aposteme, que vem da mesma palavra de apostasia.
Então, aquilo que nós lemos sobre sendo uma característica dos últimos dias, do tempo do fim, é raiz de incredulidade, de perversidade no coração. É um coração mau, é um coração perverso. E essa perversidade no coração nos faz ser incrédulos, a ponto de nos afastarmos de Deus. Vamos continuar. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, meus irmãos, essa incredulidade que vem como raiz a perversidade do nosso coração, ela nos leva a uma apostasia, ela nos leva a um lugar de se afastarmos do Senhor. E esse sentimento nos aponta para uma dureza de coração, nos leva para um coração endurecido. E esse sentimento endurecido é um sentimento que mostra realmente o que é a incredulidade. Porque ser endurecido é como se for ser calejado. É algo que começa a ficar calejado. Então, algo calejado é algo que não tem mais tanta sensibilidade. Então, a incredulidade, essa perversidade do coração, faz com que o seu coração comece a ser um coração calejado. Então, você começa a se acostumar com o sagrado. Você começa a ser alguém que é insensível ao Senhor. Você é insensível ao que Deus está fazendo, para onde Deus está nos apontando. Você é insensível no culto, você é insensível na presença. Você acostuma com o sagrado. Então, para a gente aqui, talvez seja muito chocante falar que o povo é incrédulo vendo cair pão do céu. Mas você experimenta de coisas parecidas no nosso contexto e mesmo assim você é incrédulo como eles. Nós vemos perna crescer, mas nós continuamos incrédulos. Nós participamos de um ambiente da presença de Deus, mas nós continuamos incrédulos. Nós estamos inseridos no milagre da comunhão, mas nós continuamos incrédulos. Na nossa mesa senta pessoas que nós nunca sentaríamos se não fosse a igreja. Mas nós permanecemos incrédulos. Porque o nosso coração está calejado, insensível. Nós não estamos mais tão sensíveis, sabe? Tem que te provar muito para que você quebre, sabe? Tem que insistir muito para que você se dobre. Sem incredulidade, dura cerviz. Meus irmãos, isso nos afasta do descanso de Deus. A adoração tem que ser muito forte para que você se derrame na presença. A setlist tem que ser a que você goste para que você se derrame na presença de Deus e reconheça que Ele é o único Deus, de verdade. Vocês estão aqui comigo, igreja? Amo vocês, então vamos lá. Meus irmãos, eu tenho que te provar que sou de Deus para que você me ouça. Incredulidade. Eu tenho que ser líder da igreja para que você me dê um ouvidinho, para ouvir uma coisa que eu estou ouvindo de Deus sobre você. Meus irmãos, isso nos afasta de Deus. Isso é apostasia. Meus irmãos, as nossas canções precisam parar de ser apenas letras e começarem a ser clamor. Nós estamos cantarolando coisas, mas nós precisamos começar a clamar coisas. Sabe, um clamor que vem de dentro. Deus, eu quero te ver. Ou Deus, tu és santo. Eu não estou cantando de um lugar de incredulidade. Eu estou cantando de um lugar de convicção. Daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu recebi, daquilo que eu estou me tornando. Da onde Deus está me apontando, aonde o Espírito Santo de Deus está me conduzindo. Então nós precisamos, meus irmãos, crescer nesse lugar de maturidade, um lugar de sensibilidade. Meus irmãos, isso é uma coisa que mais me marcou quando eu tenho recebido essa mensagem lendo, o quanto às vezes nós estamos com o coração calejado. O quanto talvez a sua jornada na igreja te fez ficar calejado no coração, insensível. Quem aqui já percebeu que aquele que é novo convertido, as coisas ficam tipo assim,
Meu Deus, caraca, que loucura! Alguém foi curado. Oh meu Deus, ele ouviu Deus. Eu tive uma visão. Eu estou sentindo um anjo em casa, meu Deus. Nós precisamos voltar a ser assim, meus irmãos. Sensíveis. A sensibilidade, ela faz com que você sim perceba qualquer mínimo toque. Qualquer coisinha afeta o sensível. Se nós não estamos sendo afetados, é porque nós estamos com incredulidade dentro do nosso coração. A profanação ao sagrado faz com que o nosso coração fique um coração incrédulo. Então vocês lembram lá do texto de Marcos 9, que nós lemos sobre a incredulidade dos discípulos? Quando os discípulos questionam a Jesus, Jesus, por que nós não expulsamos? Jesus fala assim, porque esse espírito só sai com jejum e oração. Muitos de nós já ouvimos e pregamos que Jesus estava direcionando isso àquele espírito imundo. Mas a raiz daquela advertência era a incredulidade dos discípulos. Então, o que Jesus estava dizendo não é, você precisa de jejum e oração porque aquele espírito é forte. Não! O que Jesus está dizendo é, você precisa de jejum e oração para que você tire a incredulidade do seu coração. E você fique forte em mim, sabe? E que você experimente do poder de Deus. A incredulidade nos impede de avançar, porque nós não estamos tendo vida de oração. A incredulidade ela nos persegue, vamos dizer assim, reformulando a frase que eu acabei de dizer. A incredulidade ela nos acompanha, porque nós não temos uma vida de jejum e oração, porque nós não temos uma vida de contemplar ao Senhor, porque nós não temos uma vida de sermos quebrados diante da presença de Deus. E não é ser quebrado quando Deus vem com um peso forte sobre você. É sobre você voluntariamente se oferecer ao Senhor, mesmo que você não esteja sentindo nada. Porque nosso movimento não é sobre sentirmos alguma coisa, é porque eu tenho convicção de uma esperança. Eu tenho uma certeza do invisível. Deus, eu não estou sentindo nada, mas eu estou no meu quarto, eu tenho certeza que Deus está aqui. Então, Deus, me quebre, me dobre, me humilhe. Não é a dependência dos sentimentos, porque convicção não é isso. É sobre você se oferecer voluntariamente ao Senhor. Vocês estão aqui, igreja? O jejum e oração. E aí nós vamos tirando esses calos de incredulidade que estão dentro de nós. Nós começamos a voltar a ser um povo sensível ao Senhor. Um povo que tem fome de andar no Espírito. Um povo que tem fome de fluir em dons. Sabe por que você não ora pelos enfermos? Porque você é incrédulo. Sabe por que quando você vê alguém na rua com alguma debilidade, sentindo alguma dor, com a perna quebrada, e você não vai violentamente orar por aquela pessoa porque você tem medo de nada acontecer? Incrédulo. Nos falta sensibilidade ao Senhor. Nós precisamos, a Prisca pregou isso lá no Rio semana passada, e é uma coisa que eu tenho sentido muito nesse tempo. Nós precisamos voltar a andar em poder, em sinais e maravilhas. Mas, meus irmãos, para isso nós precisamos de fé. Nós precisamos ter certeza, nós precisamos ter convicção. 1 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vem dizendo, olha, o testemunho de vocês em Cristo tem sido confirmado, porque vocês não têm falta de nenhum dom. Então, os dons no Espírito, a movimentação no poder de Deus confirma a nossa pregação, meu irmão. Confirma o nosso testemunho. Então, aqui a gente vê que em Marcos, Jesus está dizendo, vocês não expulsam demônio porque vocês são incrédulos. Vocês não andam como eu ando porque vocês são incrédulos. Porque te falta convicção, certeza. Amém, igreja? Então, aqui a gente leu até o capítulo 13. Vamos lá, o versículo 14 aqui de Hebreus 3. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz,
hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. É muito forte, né? O autor dos Hebreus intitular aquele período como uma rebelião. Mas a incredulidade te leva a esse lugar de uma rebelião contra Deus. Porque quando Deus está te apontando para um lugar, mas você não vai, você está se rebelando contra Ele. Pecado é se rebelar contra Deus. Pecado é rebelião contra Deus. Pecado é como se você estivesse batendo em Deus. É tipo isso, né? Rejeitando a Deus. Você está em rebelião. E essa incredulidade, meus irmãos, ela nos leva para esse lugar. Endurecimento. Vamos continuar aqui. Versículo 16. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Ou seja, incredulidade, rebelião. Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram? Meus irmãos, se você é insensível, você é conduzido para a iniquidade. Você não se incomoda mais com o seu pecado. A incredulidade te leva para esse lugar, uma insensibilidade. A incredulidade te leva a um lugar de pecado. Vocês estão conseguindo me entender? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu descanso, se não foram os que foram desobedientes. Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então a incredulidade, vamos lá, vamos tentar construir isso aqui de forma clara. Ela te conduz, ela é uma dureza de coração que te leva para uma rebelião contra Deus, que te leva para uma iniquidade, um pecado deliberado, que te leva para uma desobediência e que te leva para um lugar onde você não entra no descanso do Senhor. E essa incredulidade é um coração insensível, é um coração perverso, um coração calejado, um coração duro, que ele precisa ser moldado e ser cada vez mais amolecido pelo Senhor. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Meus irmãos, Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 10 diz que o justo vive por fé. Então a fé é uma coisa que nos aproxima de Deus. A fé é uma convicção. A fé ela vai de encontro à dureza do coração. A fé ela vai de encontro à incredulidade. Então, meus irmãos, se nós desejamos ser um povo maduro, que está seguindo ao Senhor, que não está se rebelando contra Ele, nós precisamos crescer em fé. Nós precisamos tirar a raiz de incredulidade do nosso coração. Nós precisamos começar a andar para que esses calos que são gerados no nosso coração sejam removidos. Nós nos tornemos sensíveis ao Senhor. Nós nos tornamos um povo de fé, nós nos tornamos um povo que caminha para chegar cada vez mais perto de Deus. Como eu disse no início, o que o Senhor tem para você é muito maior do que você imagina. O que o Senhor tem para a nossa família é muito maior do que nós já estamos vivendo. Mas, meus irmãos, existem depósitos liberados a nós. Só que nós só vamos receber desses depósitos com fé. Nós vamos precisar romper com o nosso cômodo. Nós vamos precisar romper com as nossas vontades. Nós vamos precisar romper com o nosso egoísmo. Quando você olha para você, quando Deus te chama para algo e você olha para você, é porque você está sendo muito egoísta. Meu irmão, você acha que eu estava
pronto quando o Senhor Jesus me chamou a pastorear uma igreja. Eu sou jovem. Eu não me sinto pronto. Eu não me sinto preparado. Eu me sinto insuficiente. Mas, meus irmãos, eu estou disposto e disponível ao Senhor. Isso não me isenta de caminhar para me preparar, mas isso me faz entender que não depende do meu esforço, mas da graça de Deus. Então, os lugares altos que o Senhor nos convida, não é sobre a intensidade da sua fé, mas é sobre o objeto dela. É sobre você ter a convicção que o Senhor Jesus está te convidando aí a um lugar alto, e você tem a convicção que aquele que te chamou, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. É você ter convicção que o nosso Deus é imutável. Ele falou, Ele não muda. Então, meus irmãos, este lugar, Ele nos aproxima. Fé é sobre você realmente sair do barco e andar sobre as águas junto com o Senhor Jesus. Meu irmão, se você quer viver algo maior, você precisa andar em fé. Você precisa se lançar em comunhão com a igreja. Esse é um ponto mesmo que eu não pontuei, mas aqui o autor dos Hebreus, ele também nos mostra um caminho para tirarmos a incredulidade do nosso meio, que é exortando uns aos outros. Ele fala, nos exorte uns aos outros, todos os dias, nesse tempo que se chama hoje. A vida comunitária cheia de exortação também é uma chave para tirarmos a incredulidade do nosso meio. Só que, meus irmãos, você precisa de fé. Você quer ver algo maior em Deus? Você precisa de fé. Fé. Amém? Vocês estão me aguentando aí? Dá para cantar mais um pouquinho? Vai lá com Hebreus 11, rapidinho, para a gente encerrar. Eu quero te dar essa tarefa aqui de casa. Chegou em casa, lê Hebreus 11. 500 vezes. Se conseguir, pode ler. Hebreus 11, ele vem falando... é muito forte. Ele vem falando sobre os homens de Deus que obtiveram bom testemunho por causa da fé. Ele vai falando de Enoque, ele fala de Abel, depois fala de Enoque, ele vem falando sobre Noé, entre Abraão e Isaac e Jacó, e ele vai falando de homens de Deus, homens que acessaram um lugar. Mas eu queria que a gente lesse junto aqui, a partir do versículo 30, que diz, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de serem mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Homens que o mundo não era digno.
andavam errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Meus irmãos, existe uma vida, uma jornada, um lugar proposto a cada um de nós, que nós precisamos acessar mediante a fé. De verdade, o Senhor Jesus está à procura de homens e mulheres que a terra não é digna. O Senhor está à procura de homens e mulheres em São Paulo, que São Paulo não é digno. Que o nosso meio não é digno de nós. Não porque nós somos bons ou porque a nossa vida é um sucesso. Porque, meus irmãos, ser cerrado ao meio não é um sucesso. Sofrer zombaria não é sucesso. Ter rejeição de homens e mulheres não é sucesso. Eu quero te dizer, meu irmão, que está nos proposto como igreja brasileira para os próximos anos, não é um caminho de sucesso para a igreja, aos olhos dos homens. Talvez nós vamos começar a sofrer uma intensificação de zombarias e perseguições. Então, meus irmãos, você não tem que olhar a sua vida cristã como o mundo olha. Você precisa olhar como o Senhor Jesus está te propondo. Se Ele está te propondo a ter a sua cabeça cortada, vá violentamente para esse lugar. Se o Senhor Jesus está te propondo sofrer açoites e perseguições, vá violentamente para esse lugar, por meio da fé. A mamá estava lá em casa no mês passado, sei lá, janeiro está tão extenso que eu nem sei mais qual dia de janeiro que foi. Mas ela estava falando sobre o tempo que ela ficou lá no Oriente, lá. E aí, ela estava conversando sobre... Porque existe aquele dilema, né, da igreja, do que a igreja do Oriente pensa sobre a igreja do Ocidente. E ela estava falando sobre como eles conversaram com ela sobre o que há de mais perigoso para eles, para a igreja do Ocidente, que é a apatia. A apatia é pior do que a morte, meu irmão. E a apatia, ela vem de incredulidade. A apatia vem de dureza de coração. É estar na presença de Deus, é estar onde o Senhor Jesus está te movendo. Mas você não sente nada, você é apático. E nós somos muito suscetíveis a cair nesse lugar, porque é tudo muito confortável. Mas nós não podemos ser como esses homens. Nós precisamos ser um povo que permanece com o coração em chamas, com o coração disponível ao Senhor, que deseja viver uma vida superior, uma glória superior, com águas mais profundas. O meu clamor tem sido: meus irmãos, vamos mais alto, vamos a um lugar mais alto, vamos nos desafiar em um lugar mais alto e mais fundo em Deus. Existe mais, existe mais, existe uma glória superior, existe uma vida superior em Deus, existe uma fome superior, existe uma devoção superior, existe uma fascinação superior, existe uma paixão superior, existe uma entrega superior a tudo isso que nós já estamos vivendo hoje. Existe mais, mas nós vamos conseguir acessar isso por fé, por convicção, por certeza,
Então hoje eu quero te convidar a ser como o pai daquele menino lá de Marcos capítulo 9. Deus, eu creio. Me ajude com a minha falta de fé. Me ajude com a minha incredulidade que me persegue. Nós precisamos nos humilhar, meus irmãos. Existe algo disponível para nós, como igreja, como filhos de Deus. Existe algo disponível. Nós precisamos ser violentos para acessar isso. Eu quero que você entenda isso conforme aquilo que você está ouvindo de Deus. Deus está falando com pessoas nesse tempo. Eu percebo isso. Deus está falando com cada um de nós individualmente. Existem coisas que Deus está nos puxando, desafiando, nos instigando a ir mais fundo, mais alto. Eu quero que você entenda conforme o seu sacerdócio individual. Eu quero que você corresponda ao Senhor com fé. Deus está te propondo algo, meu irmão. Não retroceda. Nós não somos como daqueles que retrocedem, porque o justo vive da fé. Nós não somos como daqueles que retrocedem. Nós não somos como aqueles que retrocedem. Nós andamos para frente. Nós não estamos entrando num lugar de apostasia. Nós estamos entrando num lugar de extrema paixão e devoção ao Senhor. Nós estamos entrando num lugar de extrema oferta, de extremo sacrifício. Sabe, um lugar de sermos peregrinos. Um lugar de andarmos em lugares superiores, de sermos como tições tirados do fogo. Nós somos como um lugar onde nós estamos nos posicionando a sermos como voz profética. Meus irmãos, existe algo superior e você precisa ter fé para acessar. Quero te convidar. Eu creio, Senhor, me ajude. Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, não retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os seus caminhos. Os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. E a minha língua se exultará a tua justiça. Sacrifícios agradáveis a Deus são os espíritos quebrantados. Corações quebrantados e contritos não desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Meu irmão, se você está desejando que o Senhor quebre o seu coração, eu quero te convidar a se lançar nisso hoje. Se você quiser vir aqui na frente, se você quiser se levantar, hoje é um dia de nós nos lançarmos a Deus. Deus, crie em mim um coração contrito e quebrantado. Tire de mim a incredulidade. Eu me arrependo da minha incredulidade, eu me arrependo da minha apatia. Sharananaye. Eu quero te convidar a fazer o seu próprio clamor ao Senhor. O seu próprio clamor de arrependimento. O seu próprio clamor de fome, de ir a um lugar mais alto. Fome de experimentar de um lugar mais real no Senhor. Ei! Enche esse lugar, Senhor. Senhor, nos ajude com a nossa falta de fé. Eu oro nesse momento, Senhor, vem limpando os corações.
Limpe os corações da sua igreja nesse momento, Senhor. Toda casca de incredulidade, toda casca de indiferença, de apatia, de insensibilidade, nós mandamos embora hoje, Senhor. E nós pedimos, nos conduza a uma fé madura, nos conduza a uma sensibilidade maior. Aumente a convicção da sua igreja, Senhor Jesus. Aumente a certeza da sua igreja. Nos conduza a uma fé que move montanhas. Nós liberamos uma graça para avançar, graça para ir para a segunda milha, graça para experimentar de coisas maiores, superiores. Graça. Graça de Deus.